Olá! Hoje a gente vai analisar um material fascinante e, olha, bem perturbador. Um texto acadêmico chamado A Forensic Psychology. Isso mesmo. A nossa missão aqui é ir além da cena do crime, sabe? Sair do o quê e mergulhar fundo no porquê. Exato. O que leva uma pessoa a tirar a vida de outra? O material que a gente tem em mãos nos dá, assim, uma lente poderosa, mostrando que não existe um perfil único de assassino. De jeito nenhum. Vamos explorar 3 caminhos psicológicos completamente diferentes que levam ao mesmo ato: a explosão da agressão reativa, a chama lenta da vingança calculada e a ausência total de emoção da psicopatia. Exato. E o que é mais impactante nessa análise é perceber que, embora o resultado seja o mesmo, uma vida perdida, os mecanismos mentais por trás são mundos à parte. Completamente diferentes. Entender essas diferenças não é só um exercício acadêmico, né? Isso muda tudo. Muda como a polícia investiga, como os advogados argumentam. E como a justiça avalia a culpa. Exatamente. Como mede o risco de reincidência, são chaves que podem, em alguns casos, até ajudar a prevenir futuras tragédias. Perfeito. Então vamos começar com o que, surpreendentemente, o material aponta como o tipo mais comum de homicídio. Certo. Não é o assassino em série, aquele calculista que o cinema adora retratar. É algo muito mais próximo da nossa realidade e, de certa forma, até mais assustador por isso. A violência que simplesmente explode. Sim, os dados do texto são bem claros sobre isso e, desmistificam essa imagem de Hollywood. Totalmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 80% dos homicídios são cometidos por alguém que a vítima conhecia. E o gatilho, na maioria das vezes, não é um plano elaborado. É algo banal. Uma briga. Uma discussão que sai do controle. Exato. São atos que nascem do calor do momento. E isso nos leva a uma distinção fundamental que o texto faz, certo? Entre a agressão reativa e a proativa. Exatamente. Pense na agressão reativa como um curto-circuito. É uma resposta emocional defensiva a uma ameaça que a pessoa percebe, seja real ou não. É movida pela raiva, pelo medo. Pelo pânico. É quente, impulsiva. Já a agressão proativa, que também chamam de instrumental, é o oposto. É fria, calculada. A violência é uma ferramenta. É uma ferramenta para conseguir outra coisa. Dinheiro, poder, eliminar um obstáculo. Não há uma explosão de emoção, há um objetivo. E o caso de John Hall, que está detalhado no material, é um exemplo trágico e perfeito dessa dinâmica reativa. Sim. A polícia chega e encontra um cenário de caos absoluto, o corpo da esposa dele na piscina, manchas de sangue pela casa, um rastro de que o corpo foi arrastado e um detalhe que, a princípio, parece só mais um elemento do caos. A linha telefônica externa da casa tinha sido desconectada. E no julgamento, a defesa de Hall pintou um quadro de um homem no limite. Sofria de depressão, era dependente de álcool e a vida dele estava desmoronando, né? Perdeu o emprego, o divórcio era iminente. Um barril de pólvora. Exato. Anos depois, num recurso, a defesa apresentou até um diagnóstico de transtorno explosivo intermitente, o TEI, argumentando que ele era incapaz de planejar. A tese era: ele simplesmente explodiu. Mas espera um pouco, se ele tinha um diagnóstico de TEI, por que o tribunal não aceitou isso? Um transtorno mental não deveria ser um atenuante poderoso nesse caso? É uma pergunta excelente. E é exatamente aí que o caso se torna um quebra-cabeça. A promotoria focou naquele detalhe que parecia menor: o telefone desconectado. E eles fizeram a pergunta crucial: quando ele desconectou o fio? E o próprio Hall admitiu. Ele cortou a linha antes de entrar na casa para confrontar a esposa. Antes. E por quê? Porque em brigas anteriores, ela sempre ligava para a polícia. Então o jogo vira completamente. Esse pequeno ato muda tudo. Muda tudo. Deixa de ser um ato puramente impulsivo e passa a ser uma ação preventiva. Por mais que o álcool e a raiva tenham diminuído o controle dele, aquele ato de cortar a comunicação sugeriu planejamento. Sugeriu ao júri um nível de planejamento, por mínimo que fosse. Foi a prova de que, em algum nível, ele antecipou a violência.
Ele não só explodiu, ele removeu a válvula de escape antes. E a defesa ruiu. O tribunal entendeu que havia premeditação. O apelo dele foi negado e a sentença de morte mantida. É assustador pensar como uma única decisão, segundos antes de uma explosão de fúria, pode redefinir a narrativa de um crime. Mostra a linha tênue entre descontrole e intenção. Exato. Mas e quando não é o momento? E se o ódio é algo cultivado, regado dia após dia, por anos a fio? Aí a gente sai do território da explosão reativa e entra no mundo sombrio do assassino por vingança. Sim. Esses indivíduos são movidos por uma sensação de injustiça profunda, uma ferida que nunca cicatriza. Eles ruminam sobre o que lhes foi feito, sabe? Repassando a cena na cabeça milhares de vezes. Construindo uma fantasia de retribuição. Exato. E isso se torna o centro da vida deles. A raiva inicial pode até diminuir, mas qualquer novo revés, perder um emprego, uma rejeição, joga mais lenha nessa fogueira. E a violência planejada se apresenta como a única libertação. O caso de Christopher Dorner, um ex-policial de Los Angeles, é um retrato devastador disso. Ele foi demitido da polícia de LA por supostamente ter feito uma denúncia falsa contra o oficial de treinamento dele. Certo. Para Dorner, aquilo não foi só a perda de um emprego. Ele sentiu que a identidade dele, a honra, tudo que ele era, foi destruído. E aqui vemos um elemento psicológico crucial que o texto destaca, que é a chamada lesão narcísica. A identidade do Dorner estava fundida com a sua imagem de policial. Era tudo para ele. A demissão não foi uma crítica ao trabalho dele, foi um ataque existencial. Na mente dele, foi uma traição monumental de um sistema corrupto que o usou como bode expiatório. E essa ferida ficou aberta por anos. Ele não seguiu em frente. Pelo contrário. Ele planejou. Anos depois da demissão, ele deu início a uma caçada humana, mirando policiais e suas famílias. Ele publicou um manifesto gigantesco online. Mais de 10.000 palavras. Um documento arrepiante, onde ele detalhava cada injustiça que ele sentia ter sofrido desde a primeira série. Ele nomeava os alvos, explicava por que eles mereciam morrer e declarava uma guerra assimétrica contra a polícia de Los Angeles. E aí a gente vê o contraste gritante com o caso do John Hall. A cena do crime do Hall era caos puro. O plano do Dorner era o oposto. Meticuloso. Meticuloso, frio e lógico, ainda que dentro de uma lógica distorcida. Ele usou o treinamento policial contra a própria polícia. Ele não estava descontrolado, ele estava totalmente focado na sua missão. Uma missão de vingança que ele via como justiça. Exatamente. A caçada terminou com ele encurralado numa cabana que pegou fogo. A autópsia revelou que ele morreu de um tiro auto-infligido. Impressionante a diferença. Hall agiu por um excesso de emoção, Dorner por uma única emoção, o ressentimento, que ele cultivou até virar um plano de extermínio. Isso. Mas o material nos leva a um terceiro perfil, talvez o mais difícil de compreender. E se a violência não nasce nem da raiva, nem da vingança, mas de um vazio absoluto? Esse é o domínio do psicopata. E é importante fazer uma distinção que o texto traz. A gente costuma usar psicopata e sociopata como sinônimos, né? Sim, direto. Mas tem uma diferença histórica. Sociopata era um termo usado para sugerir causas sociais, ambientais. Psicopata aponta mais para fatores inatos biológicos. Hoje, o diagnóstico padrão usa a escala de psicopatia de Haar a PCLR, que lista traços bem específicos. Bem definida, né? Exatamente. A gente está falando de um charme superficial, manipulador, um senso de autoimportância, grandioso, mentira patológica, ausência total de remorso ou culpa e, o mais crucial, a falta de empatia. Uma incapacidade profunda de sentir empatia. Eles entendem as emoções dos outros num nível intelectual, como quem lê um manual, mas não as sentem. E usam esse conhecimento para manipular. São predadores sociais. E o caso de Paul Bernardo, no Canadá, ilustra isso de uma forma que dá calafrios. Muito. Para o mundo, ele era o retrato do sucesso. Jovem, bonito, articulado, contador numa grande empresa, morava numa casa bonita com a esposa, Carla Mouka. Ninguém desconfiava. A máscara da sanidade, como os psicólogos chamam. Perfeita. Mas por trás da fachada, ele era o estuprador de Scarborough.
E, mais tarde, com a ajuda da esposa, cometeu crimes de uma brutalidade inimaginável. E aqui entra um ponto trágico do caso, que foi a falha colossal da investigação. A polícia tinha um retrato falado muito preciso dele circulando. E o mais chocante, O quê? várias pessoas, incluindo amigos e colegas, ligaram para a polícia e deram o nome dele. As denúncias existiram. Então, como ele não foi pego antes? Com o retrato falado e o nome dele sendo entregue à polícia? Por uma combinação de burocracia, falta de comunicação e, crucialmente, o poder da fachada de Bernardo. As pistas se perderam no sistema. Inacreditável. E quando um detetive finalmente o interrogou, Bernardo foi tão charmoso, tão cooperativo e normal que o policial o descartou como suspeito. Ele manipulou o sistema que deveria capturá-lo. E a dinâmica com a esposa, Karla Homolka, também é central para entender o poder de um psicopata, né? Sem dúvida. Por muito tempo ela foi vista como vítima, coagida, mas a análise revelou uma dinâmica muito mais complexa, de loucura 2. Ele era o psicopata dominante, mas era uma parceira disposta. Ela não era só uma vítima passiva. Não, ele a moldou, mas encontrou nela um terreno fértil. E veja bem, ele não sente raiva como o Hall ou ressentimento como o Dorner. As ações dele são predatórias, são para gratificação, poder, excitação. Com desprezo absoluto pelos outros. Total. E é por isso que o tratamento é quase impossível. Se você coloca um psicopata na terapia, ele não aprende a ter empatia. Ele aprende a fingir empatia ainda melhor. Ele usa a terapia como uma arma. Vira um workshop para ele se tornar um manipulador mais eficaz. Então, depois de analisar esses 3 perfis, o que a gente tira disso tudo? Vimos a explosão, o plano de vingança e a predação fria. Fica muito claro que colocar todos na mesma caixa de monstros é um erro gigantesco. É um erro que simplifica demais uma realidade complexa. Compreender essas estruturas psicológicas é vital. Para as investigações, imagino. Exato. Um investigador procurando um agressor reativo vai buscar sinais de conflito. Para um vingador, ele vai cavar o passado. E para caçar um psicopata, ele tem que saber que o suspeito pode ser a pessoa mais encantadora da sala. O porquê por trás do ato é muitas vezes mais importante que o próprio ato. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final que o material aponta, e é algo bem inquietante. Sim, é um paradoxo assustador que surge no tratamento de criminosos com traços sádicos, como Bernardo. A terapia convencional foca em desenvolver a empatia, né? Certo, a ideia é fazer o agressor sentir o sofrimento da vítima. Exato, para que ele não repita o ato. Mas alguns especialistas alertam para um perigo terrível. Para um sádico que tem prazer com o sofrimento alheio, ensinar empatia pode ser como dar um mapa mais detalhado da dor. Como assim? Se ele aprende a perceber com mais precisão o que causa mais medo, mais angústia na vítima, ele não se torna mais compassivo. Ele pode se tornar um torturador mais eficiente. Quer dizer que a ferramenta que a gente usa para curar pode se tornar uma arma na mão errada. Exatamente. E isso levanta uma questão ética e prática profundamente perturbadora. E se, para certas mentes, as nossas tentativas de reabilitação, na verdade, só servirem para refinar a sua capacidade de crueldade? É um pensamento sombrio que nos força a questionar os próprios fundamentos de como a gente lida com os cantos mais escuros da psicologia humana.